Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, campeonato Sol do Rio de Janeiro, que vai entrar essa semana aí para fazer a última rodada da Taça Rio, que é o retorno do Campeonato Carioca, para depois chegar a semifinal e final, e pelo andar da carruagem, a impressão, né? Porque futebol tudo pode acontecer, mas a impressão que se tem é que teremos a decisão do campeonato geral sem uma final para decidir quem é o campeão. Porque parece, sim, não tem bola de cristal, mas pelo andar da carruagem está indo numa direção de que o Flamengo tem tudo para ganhar o segundo turno também e consolidar o título. Mas futebol pode acontecer qualquer coisa. Ninguém ganha de véspera, né? E o canal Resenha com Magalhães, como todos sabem, está esperando aí chegar aos 10 mil para fazer o sorteio da caneca e do squeeze. Então, se você quiser participar do sorteio aqui do canal Resenha com Magalhães, tem que estar no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512. O nosso WhatsApp tem vários grupos, né? Tem grupo do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Botafogo, do Atlético Paranaense, dentre outros. Se você quer fazer parte do nosso grupo para falar sobre futebol, falar sobre o seu time, coloca o seu nome, o time que você torce, que eu te coloco no grupo específico do seu time. E é através do WhatsApp que eu acabo vendo muitas notícias. De vez em quando não dá para me acompanhar, que a galera é frenética no WhatsApp. Nego fala. Porra, se eu ficar um dia sem olhar, quando eu olhar, tem mais de 1000 mensagens, filho. Então, de vez em quando não dá para me acompanhar. Eu vou acompanhando, principalmente de noite, vou acompanhando o que estão falando muito. E um dos assuntos mais comentados em dois grupos é o mesmo assunto. Em dois grupos do nosso WhatsApp era o mesmo assunto. O jogador Jean Mota, do Santos, falado tanto no grupo do Bahia quanto no grupo do Fortaleza. Então é sobre essa situação aí do Jean Mota, Bahia, Fortaleza, que eu vou comentar aqui agora. Vou fazer a minha análise. E minha análise vai ficar baseada em quê? Na minha opinião, vou dar aqui minha opinião, aonde o Jean Mota cairia melhor, aonde ele poderia render melhor, aonde ele teria mais facilidade para jogar, aonde ele poderia se adaptar mais rápido em relação aos seus companheiros. Então eu vou fazer uma análise em relação a isso. Fortaleza, Bahia e Jean Mota. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, do Fortaleza, e em geral, que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp 022 99 22 54 512. Beleza? Então vamos lá. Meu amigo torcedor de Fortaleza e Bahia. Bom, eu li algumas coisas, vi muito Jean Mota jogar. Eu de cara, eu não acho ele craque. Para mim ele está longe de ser craque. Tá? Segundo, ele é um bom jogador, mas não vejo o Jean Mota como aquele jogador diferenciado para ser referência de time. Agora a gente tem o Jean Mota, subimos de patamar. Não vejo nesse critério. Não vejo nessa situação. É um jogador bom para o elenco. Ele dá opções ao treinador, porque ele pode jogar de lateral esquerdo, como pode jogar no meio. Então, é um jogador versátil, que você pode usar ele ali. E, na verdade, no Santos ele jogou numa porrada de posição também, né? E no Santos, depois de um tempão no Santos, tá? Só para lembrar, ele teve um seu grande momento com o Jorge Sampaoli. Por quê? Porque o esquema do Jorge Sampaoli é muito diferente, a forma de jogar
é muito diferente de todos os restantes dos times brasileiros. Inclusive diferente do estilo de jogo do Jorge Jesus do Flamengo. É diferente. Que é diferente também do atual treinador do Santos. E no esquema do Sampaoli, ele exercia uma função quase que de centroavante. Ele era um meio atacante, ele até dava passe, mas ele estava sempre muito colado com o gol. Ele estava sempre muito próximo ao gol. Então ele estava sempre ali na boquinha de espera. Foi eleito o craque do Campeonato Paulista. Tinha liberdade, porque ele tem estatura, ele tem porte, ele sabe se movimentar, ele tem uma boa noção de marcação, porque joga também de lateral esquerdo. Geralmente o lateral esquerdo, não são todos, mas quase sempre o lateral esquerdo tem uma facilidade maior de jogar no meio. O lateral direito tem mais dificuldade de jogar no meio, mas o esquerdo não, porque geralmente o esquerdo canhoto é mais habilidoso, tá? Não estou falando que é regra, mas geralmente ele é mais habilidoso. E é muito mais difícil você marcar um canhoto do que um destro. Muito mais difícil. E ele não é um cara baixinho, ele é um cara que sabe proteger a bola. É um bom jogador, não é craque, tá? Mas ele se deu bem nesse período do Santos com o Sampaoli muito por conta do esquema, tá? Muito por conta do esquema. Ele é um jogador para encaixar ele no esquema. Tem uma porrada de jogador que é assim. Tem um monte. Chega um treinador, monta um esquema, o cara cai que nem uma luva, joga pra cacete. Aí vai pra seleção, ele não consegue jogar na seleção, porque ele é do esquema. Ele é vendido, vai para um outro time, não vinga. Por quê? Porque ele é jogador de um tipo de esquema. Ali ele vai se sentir bem. Não é um jogador para a maioria do esquema. É um jogador que joga em qualquer esquema. Não. Tem jogador de esquema. E o Jean Mota é um cara, como eu falei, ele não é ruim. Não vejo ele como um jogador acima da média. Não vejo ele como craque e não vejo ele como um jogador acima da média. Tá? Acima da média, para mim, tem outros jogadores. Tá? Tem outros jogadores acima da média. Eu não vejo ele como acima da média. Vejo ele como um muito bom jogador. Tá? Então, para vocês entenderem a minha classificação, eu classifico craque, acima da média, que é abaixo de craque, muito bom jogador, regular, aí para baixo não deveria ser profissional. Só que esse muito bom jogador, tem muito bom jogador que se encaixa em qualquer esquema e tem muito bom jogador que é limitado a um tipo de esquema pelo estilo do seu jogo. O Jean Mota é versátil, como eu já falei. Então, ele, tanto no Bahia quanto no Fortaleza, ele vai agregar ao elenco. Porque você tem uma peça que você pode colocar ele para jogar no meio, mais na frente. Se precisar, pode jogar ele mais atrás, porque ele tem um senso de marcação. Pode usar ele de lateral. Aí eu vou até dar uma olhada aqui, quer ver? Só para mim ter uma base melhor sobre ele. Ó, ele tem 1,72 m, não é um cara altão, tem 26 anos. É um cara que dá para você aproveitar ele dentro do time. Mas vamos lá. Aonde, na minha visão, aonde o Jean Mota poderia ter mais facilidade de ser titular? Na minha visão, pelos elencos que eu tenho aqui,
e principalmente pelo meio de campo, no caso, meio de campo, ele poderia, como meio de campo, ele poderia se dar melhor no Fortaleza. Como meio de campo, ele poderia se dar melhor no Fortaleza, ter mais chances. No Bahia, o Jean Mota ia ter mais dificuldade no meio de campo. Porém, o Jean Mota poderia conseguir brigar pela lateral esquerda. Porque você olha aqui os laterais do Bahia, eu gosto. Aqui tem, ó, Giovani, João Pedro, Juninho Capixaba, Hino Paraíba e tem o Zeca. Ele poderia ali brigar, mas mesmo assim ia ser mais difícil. Como ele poderia brigar no Fortaleza também pela lateral esquerda. Então, juntando essas duas posições que ele sabe jogar, pelo futebol dele e pelas peças que tem tanto no Bahia quanto no Fortaleza, eu vejo para ele mais facilidade de conseguir posição no Fortaleza. Bom, aí vamos lá. Mas ele também poderia se dar bem de acordo com o esquema. De acordo com o esquema dos dois times. Na minha visão, de acordo com o esquema, penso eu que o Jean Mota também ia se dar melhor no Fortaleza. Mas aí vai um adendo. E eu não estou fazendo comparação se é ruim ou se é bom ou se é ruim. Quem é melhor, quem é pior. Roger e Rogério Ceni são treinadores que têm algumas coisas em comum. Só que na hora do aperto, tanto o Rogério Ceni quanto o Rogério Ceni e o Roger atuam de maneira diferente. O Roger, quando sente que a coisa não está andando, ele puxa o time todo para trás. A gente já viu isso. Não é o caso do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é mais ousado do que o Roger. Ele é mais ataque do que o Roger. O Roger acaba sendo, vira e mexe, ele puxa muito para trás. Isso é uma das reclamações. Então, pelo esquema, acredito eu que o Jean Mota também tenha mais facilidade no Fortaleza. Porém, é aí que eu vou chegar. Se o Rogério Ceni fosse treinador do Bahia, eu ia dizer que o Jean Mota teria mais chances no Bahia por causa do esquema. Então, o diferencial, não estou querendo fazer, quem é melhor, Rogério Ceni ou Roger? Não é isso. Eu estou falando de estilo, tá? Pelo estilo de jogo, pelo estilo que se desenha, vejo eu que o Jean Mota teria mais facilidade com o esquema do Rogério Ceni. Tá? Não é que ele não dê certo no Bahia com o Roger, não é isso. Mas eu estou me analisando de facilidade. Se eu fosse ele ou fosse o agente dele. Então, ó, pelas peças que tem de lateral esquerdo e meio de campo, para ele disputar vaga, também não estou falando que o elenco do Bahia é muito superior do Fortaleza, o meio de campo e as laterais do Bahia são muito melhores que o Fortaleza. Não estou fazendo essa comparação, tá? Não estou fazendo essa comparação. Porque para mim tem peças do Bahia que são melhores do que o do Fortaleza, e tem peças no Fortaleza que são melhores do que o do Bahia. Tá? Então, o Jean Mota, com as peças do elenco ali, acredito que ele teria mais facilidade para brigar por posição no Fortaleza. Pelo esquema, também no Fortaleza. Pelo treinador, também no Fortaleza. Como eu falei. Só que se o treinador do Fortaleza fosse do Bahia, eu ia falar o Bahia. Então o diferencial para mim em relação ao esquema é o treinador. Bom,
Olhando esse cenário, não estou avaliando que ele já foi do Fortaleza, saiu, Pacos e tal. Avaliando o cenário todo, ele seria bom tanto para o Bahia quanto para o Fortaleza. Mas acredito que no Bahia, pelas peças que o Bahia já tem, ele teria mais dificuldade. Porém, se você pega aqui o time do Bahia, você tem o Danielzinho, que é o meio-campo armador. Tem o Elton, São Flávio, São Gregory. Tem o Jadson. O Jadson tem uma característica de corrida, de marcação ali, de ir à frente, voltar, que o Jean Mota já fez um pouco naquele estilo. Então, Marco Antônio, o Edson que saiu, né? E tem o Rodriguinho, que cada um enxerga o Rodriguinho de uma maneira. Eu não vejo, tá, o Jean Mota como um substituto direto do Rodriguinho. Eu não vejo. Mas ele pode fazer sim. Ele pode fazer sim essa substituição se precisar. Não, ele não tem, eu não vejo nele aquele diferencial. Eu não vejo o Rodriguinho como craque, tá? Vejo ele acima da média. E vejo o Jean Mota muito bom jogador. Mas faltam algumas coisas do Jean Mota para aquela função ali de armação, que também o Rodriguinho não fazia no Corinthians e nem no Cruzeiro. Era diferente. Ele jogava quase colado no centroavante. Ele não era o cara que vai lá atrás para pegar a saída de bola. Não é ele que fica fazendo esse pêndulo, tá? Mas aqui a gente não está julgando, avaliando o Rodriguinho. Mas vejo que o Jean Mota poderia ser uma boa opção na falta do Rodriguinho. Eu vejo ele como uma boa opção na falta do Rodriguinho. Já no Fortaleza, deixa eu dar uma olhada aqui no time, deixa eu ver. Atacante, Romarinho atacante, Osvaldo atacante, Wellington Paulista atacante, Coutinho atacante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bruno Melo, lateral esquerdo. Carlinhos, lateral esquerdo. Ele poderia brigar ali o Tinga, lateral direito. Derlei, volante. Felipe, volante. Juninho, deu Juninho aqui, volante. Luiz Henrique, Shell, muito volante, hein? Wilson, Gabriel Dias, meio campo. Marlon, Mariano Vasquez, Nenê Bonilha, meio campo. Bom, olhando aqui os elencos, acredito que o Fortaleza, para ele, tá, ele tenha mais chances de ser o titular no Fortaleza do que no Bahia. Porque no Bahia tem um leque de jogadores ali no meio de campo que pode fazer algumas funções. Ele pode até substituir eventualmente o Rodriguinho no Bahia, fazer ali um segundo homem de meio de campo, pode fazer, ele vai conseguir fazer. Ele é um bom jogador para o elenco. Já no Fortaleza, ele pode brigar ali
por posição ali na frente. Ele pode brigar ali no meio. Vai ser titular? Não. Brigar por posição. Tá? Pode brigar por posição. Eu não vejo o Jadson. Eu não vejo ele, o Jean Mota, chegando nem no Bahia, nem no Fortaleza com a chancela de serei titular. Nenhum dos dois. Ele é para chegar no elenco, brigar a posição e pode conseguir a posição. Mas se eu fosse ele e o empresário, olhando jogos que ele pode fazer, e se em relação a pagamento, tudo bonitinho, como Bahia e Fortaleza são times que estão equalizados, com o mesmo valor, com tudo bonitinho, não é menosprezando o Bahia, não é isso. Mas eu ia ver onde eu poderia ter mais jogos. Eu acredito que ele poderia ter mais jogos no Fortaleza. Essa é a minha visão. Entendam tanto o torcedor do Fortaleza quanto do Bahia. Eu não estou aqui fazendo comparação de elenco com elenco. Não é nada disso. Só avaliei as peças que tem no meio de campo de um, no meio de campo de outro, na lateral esquerda. Fiz ali uma comparação de características e, para mim, minha conclusão final é que ele pode se dar melhor. Quer dizer, pode. Ele pode entrar no Bahia também e arrebentar, tá? Mas, olhando assim, antes de começar a jogar, optaria pelo Fortaleza, tá? Mas isso não é bola de cristal, tá? Ele pode chegar no Bahia, arregaçar, ser o cara, tá? Como ele pode chegar no Fortaleza, como eu falei, ele pode ter um pouco mais de facilidade de ser titular e também não se encaixar e se ferrar. Então, isso é muito se. O se é complicado. Mas a minha análise é essa, meu amigo torcedor do Bahia e do Fortaleza. Vejo ele mais encaixado pelo jeito dele com Fortaleza por causa do Rogério Ceni. Um grande abraço, até mais e conto com a sua participação, tanto aqui no YouTube quanto lá no nosso WhatsApp. Um abraço, tchau, fui.